Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor. E agora eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu queria que você abrisse seu coração nessa noite. Passou aqui no vídeo a nossa campanha de jejum e oração, que vai começar no dia 1º de abril e vai até o dia 21, o encerramento. A palavra e a campanha, ela é sobre o quê? 21 dias vencendo a justiça própria. Então, se você já falou, eu não preciso ir nessa campanha, porque eu já oro demais. Então, você é uma séria candidata para estar aqui, para vencer a sua justiça própria, deixar ela de lado, ser humilde e ver que precisa mais de Deus. Então, justiça própria é algo muito sério. Tanto é que a Bíblia diz o quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, quando existe pecado, Deus perdoa e Deus traz a graça dele. Agora, quando existe justiça própria, isso nos trava de receber a graça de Deus. Por quê? Porque você se acha merecedor ou capaz. Então, nesses 21 dias, nós vamos estar aqui fazendo o quê? Vencendo a nossa justiça própria, a nossa razão, sempre o nosso conhecimento ou a nossa necessidade de eu esperava algo em troca. Eu esperava que eu fosse reconhecido. Eu esperava que pelo menos fosse falar meu nome lá em cima. Então você que, assim como eu, você precisa vencer a sua justiça própria, você está convidado aqui para estar orando conosco 21 dias. Amém? 8 horas da noite. Irmãos, mas eu quero te fazer um convite e eu quero também te dar uma liberdade. Eu não quero que você venha para essa campanha porque o seu líder ficou, vai, você tem que ir, você precisa fazer. Mas eu quero te convidar a vir nessa campanha porque você realmente entendeu que você precisa da glória de Deus e você precisa e anseia da necessidade da glória de experimentar mais de Deus. Então eu quero te convidar a você participar não porque alguém pediu, ou porque é uma rotina da igreja, ou porque está no calendário eu vou fazer. Mas eu queria te convidar a você participar dessa campanha com um anseio, com um desejo de receber mais de Deus. Amém? Nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre um assunto que temos falado pouco e eu vejo uma necessidade no nosso meio, começando nas nossas vidas, na liderança, na igreja. Nós queremos falar nessa noite sobre jejum, oração e consagração. Nós vamos entrar numa campanha de 21 dias, mas não tem que ser uma campanha onde eu só vou lá, ouço, tá bom, e sair do mesmo jeito. Mas tem que ser algo que nós ansiamos a buscar e a sair daqui diferente. E eu queria convidar você a estar aqui com esse coração. Eu queria usar um exemplo nessa noite de realmente algo que foi relevante e extraordinário e trouxe uma transformação na nação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, versículo 23. Quando você achar, diga amém. Daniel 9, 23. Quando você achar, você diz amém. Amém? Daniel 9:23, amém? Depois que nós lermos, não fecha a sua Bíblia que nós vamos ler mais para frente, tá bom? Amém? Então leia comigo. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você porque você é muito amado. Primeira coisa que nós vemos aqui na oração de Daniel, que quando ele orou, teve uma resposta, e existe uma convicção aqui que ele é amado. A oração, você precisa entender que a oração ela te traz respostas, a oração ela te traz convicções, a oração ela te traz confirmações. Talvez muitas vezes na sua vida, um momento de dificuldade entre orar e reclamar, o que você faz? Seja sincero. Todo mundo ora aqui, não é? Seja sincero, meu irmão, não precisa me responder. Mas quando você está passando uma situação difícil na sua vida, você escolhe a opção A, orar, ou a opção B, reclamar. Daniel, ele passou várias situações na vida dele que ele teria todos os motivos para reclamar, mas o que ele faz? Orou. A Bíblia em Tiago 5,13 diz o quê? Se há alguém entre vós doente, ore. Mas se alguém entre vós contente, feliz, cante louvores.
Quando nós estamos passando situações difíceis, é momento de nós orarmos, colocarmos nossa vida diante de Deus. Mas sabe qual que é a nossa resposta natural? Por que está acontecendo isso? Não acredito, de novo. Eu vou na igreja, fui no encontro, me batizei. O que mais que eu tenho que fazer, tem que orar ainda. Então a oração é aquilo que deveria ser a primeira opção na nossa vida. Mas nós fazemos isso não muitas vezes, porque nós preferimos olhar para as situações e reclamar. Daniel passou várias situações na vida dele que ele teria todos os argumentos do mundo para pegar e dizer: não dá, não aguento mais. Mas o que ele fez? Ele orou. E a oração, ela te dá resposta. A oração, ela traz resposta sobre a sua vida. Eu sempre gosto de lembrar de um exemplo que a Rô falava na célula, eu nunca esqueço. Ela diz: eu gosto da célula porque a oração na célula acontece. Isso é muito poderoso, porque isso tem que gerar fé no seu coração. A oração, ela tem que ser algo que faça parte da sua vida. Eu vou falar sobre oração depois, mas já vou te contar um exemplo. Quarta-feira passada eu estava no meu pai, eu fui lá visitar meu pai. Fazia alguns dias que eu não ia lá. Eu fui lá e ele estava com inflamação não era hérnia de disco, nervo ciático. E o que acontece? Eu e a Gi lá, falei: vamos orar pelo meu pai. E daí a Giovana, a Isabela, eu sempre chamo elas para orar comigo. E daí nós oramos, a Bela deu a mão, orou. E depois que acabou a oração, a Bela olhou para o meu pai e disse assim: agora anda. Por que ela disse isso? Porque ela entendeu que a oração, ela traz resposta, e a oração é o nosso meio, o único, o plano A, para que você possa experimentar alguma coisa. E depois eu compartilhando com as pessoas, a Bela falava assim: o dodói saiu, quando eu orei, o dodói saiu. Sabe o que é isso, irmãos? Nós precisamos ver isso com um coração inocente de uma criança, que a nossa resposta é a oração. Mas quantas vezes nós viemos para a oração, para a igreja, e realmente nós oramos com esse coração de entender e acreditar nisso. Mas muitas vezes sabe o que acontece? Nós crescemos, aprendemos demais, a nossa justiça própria diz: não, isso eu sei, é rotina, é normal. Mas não é assim que acontece. Por quê? Porque nós deixamos a essência, e a oração, ela traz respostas. Por isso eu quero te desafiar nesses 21 dias. Você não vai estar aqui para mais uma campanha, mas você vai estar aqui para testemunhar milagres poderosos que vão acontecer sobre a sua vida. Você não vai estar aqui orando apenas porque o seu líder pediu. Não, você vai estar aqui orando porque você sabe que a sua resposta está no Senhor. Isso é a nossa necessidade, o nosso desejo. A oração de Daniel trouxe resposta. Por quê? Ele preferiu orar do que reclamar. Sabe por que muitas vezes nós não estamos experimentando milagres do Senhor? Porque diante de uma dificuldade, de vez nós orarmos, entregarmos diante de Deus, nós preferimos olhar para situações e reclamar. Quando nós reclamamos, não há como experimentar um milagre. O milagre, ele só acontece baseado em uma necessidade, mas baseado na sua fé. Quando Jesus curava, ele dizia o quê? A tua fé te curou. Então a oração, ela vai te trazer respostas. Por isso nesses 21 dias nós vamos estar aqui falando sobre oração, sobre jejum, sobre consagração. Mas principalmente vamos vencer a nossa justiça própria, para que Deus possa crescer e nós possamos diminuir e Ele seja exaltado. Não há outra razão da nossa oração, somente Deus. Eu não faço nada, irmãos. Eu nunca curei ninguém. Se aconteceu alguma vez através da oração, foi Jesus. Através da sua vida também, porque nós entendemos que tudo isso é para Ele. Pule a sua Bíblia aí para Daniel 10, versículo 12. Quem achou, diga amém. Leia comigo. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a elas. Uma coisa que você precisa entender também é que a sua oração, ela chama a atenção de Deus.
Quando você ora, assim como diz para Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. E eu mesmo, o próprio Deus, vim até vós, até você. O que você precisa entender é que quando você ora, você chama a atenção de Deus. Eu não sei o que você tem vivido nos dias de hoje. Eu não sei qual que é a sua necessidade. Eu não sei o que você espera de resposta. Talvez você tenha N motivos para poder reclamar. Mas você tem um motivo para agradecer. Há 2018 anos Ele morreu no nosso lugar e nos deu vida e vida e abundância e nos salvou. O que acontece quando você ora, você chama a atenção de Deus e Ele olha para você de uma forma diferente. Você é amado. Quando aquele cego de Jericó, ele clamou por Jesus, Jesus parou tudo e olhou para ele. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi e tocou em Jesus, Jesus parou tudo. Por quê? Quando você clama, quando você busca, mesmo diante de uma situação difícil, Deus, Ele para tudo para olhar você, porque você é amado e Ele é o maior interessado em te abençoar. Amém? Então a sua oração, ela chama a atenção de Deus. Quando você se humilha, quando você se entrega, a sua oração, ela é ouvida diante de Deus. Talvez você tenha tantas coisas na sua vida que tenham enfraquecido a sua fé, te desfalecido, você tem pensado em desistir. Mas é quando você ora, que Deus para tudo para te ouvir. E Ele não vai mandar anjo, não vai mandar pastor, não vai mandar igreja, Ele vai mandar Ele mesmo, vai diretamente com você. O próprio Deus, assim como foi com Daniel, o próprio Deus vai até lá para responder a sua oração. Eu não sei o que tem feito você muitas vezes pensar em parar tudo. Mas o problema nosso, que muitas vezes nós desistimos, é porque nós começamos a colocar o nosso problema maior do que o nosso Deus. Problemas todos nós temos, eu também tenho problemas, dificuldades, todos nós temos. Mas o que nos faz ser é a nossa decisão, é a nossa resposta. A nossa resposta, as nossas decisões mostram quem é maior na nossa vida. Se são os nossos problemas ou se é o nosso Deus. Você determina isso todos os dias na sua vida. Daniel, ele tinha todos os motivos. A Bíblia diz que Daniel era um jovem profeta, que ele desenvolveu um relacionamento com Deus. Em momentos bons, mas também em momentos adversos. Teve momentos críticos em Jerusalém, que mesmo diante de decretos contrários à palavra de Deus, ele não parou e ele continuou fiel. E ele foi escolhido, a Bíblia diz que ele foi escolhido entre jovens pelo rei Nabucodonosor, para fazer parte lá, ser um representante, estar lá na corte, no palácio do rei Nabucodonosor. E o que acontece naquele lugar, meus irmãos? Como todos conhecem a história. Ele junto com Ananias, Misael e Azarias, eles estão lá como mais um jovem, mas eles decidem não se contaminar com os manjares do rei. Eles decidem não ser mais um no meio da multidão. Eles decidem ser alguém relevante e que fizesse a diferença. Então eles chegam diante do representante do rei e diz: nós não queremos nos contaminar com esses manjares, nós queremos comer apenas legumes e tomar água. Mas o que o representante diz? Não, eu não posso, porque se vocês ficarem mal, se vocês ficarem com uma aparência ruim, eu vou ser morto, o rei vai cobrar de mim. Então Daniel chega para ele e fala o seguinte: então vamos fazer um teste de 10 dias. 10 dias eu só vou me alimentar, me consagrar com legumes e águas. E daqui 10 dias nós voltamos a conversar. A Bíblia diz que depois dos 10 dias, quando aquele representante chegou do rei e disse que eles eram os mais belos, eles eram os mais exuberantes, eles eram aqueles que realmente estavam mais saudáveis. Por quê? Porque existia uma consagração diante de Deus. E nós vamos ver na vida de Daniel que isso trouxe resultados muito claros por causa de respostas e decisões diante de tudo aquilo que ele fez. Jovens, vocês vão ter oportunidades todos os dias para desfrutar de manjares. Famílias também. Mas nós temos a oportunidade todo dia de ser como Daniel, nos apresentar diante de Deus, guardar as nossas vidas, nos consagrar, mesmo diante de dificuldades. Primeira coisa que eu quero falar com os irmãos nessa noite, sobre o poder da consagração, o poder do jejum. Não precisa me responder, mas qual foi a última vez que você jejuou? Ah, mas para quê? Eu vivo na graça, para que jejuar? Jesus mesmo passou 40 dias e 40 noites em jejum. E ele foi para o deserto ser tentado por Satanás. Por que ele venceu? Porque existia consagração.
Você acha que Jesus, como homem, naquele momento, ele não teve vontade de se prostrar e ter todo o reino? Ele não teve vontade de provar para o diabo o contrário e transformar aquelas pedras em pães? Você acha que ele não teve vontade de se jogar do pináculo do templo e falar, está vendo? Deus cuida de mim? Mas o que fez ele não fazer nada disso? Consagração. Sabe como você vai vencer as lutas e o mal sobre a sua vida? Consagração, jejum. O jejum, ele te fortalece. O jejum é algo tão santo, tão poderoso, que nós sempre vimos pelo lado espiritual. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje? Grandes médicos renomados têm falado o quê? Que o jejum, ele faz bem para a saúde. Muitos têm falado que o jejum é bom para o corpo físico. 12 horas, 20 horas, 24, 6 horas. Então nós vemos como Deus é perfeito, porque Deus não faz nada para nos prejudicar. Nós já sabíamos que o jejum ele é muito bom espiritualmente falando, mas hoje nós aprendemos também que o jejum é bom para o corpo físico. Quando você faz um jejum, porque os médicos, é claro que eles só vão olhar para o lado do corpo físico, e eles falam que isso é muito saudável, mas não é diferente. Quando nós jejuamos e consagramos a nossa vida diante de Deus, nós estamos fazendo algo saudável para o nosso espírito, estamos nos enchendo da glória, da presença de Deus, estando sensível para que Deus possa nos mostrar, ensinar e nos levar a níveis maiores. A consagração é poderosa. Daniel, ele experimentou isso. A Bíblia diz em Daniel capítulo 1 versículo 8 que ele não quis se contaminar com a comida, com os manjares e com o vinho do representante ou do chefe dos oficiais lá de Nabucodonosor. Por quê? Porque ele queria se consagrar. Quantas oportunidades talvez Deus tem nos dado, mas quando nós chegamos no meio da sociedade, nós somos mais um. Daniel, ele não foi mais um. Daniel foi alguém plenamente relevante, que fez a diferença. Então o jejum é algo poderoso. Por quê? Porque Daniel, ele nos mostra isso. E Daniel, ele mostra que quando ele está lá se consagrando, assim como eu e você, isso firma um propósito com Deus, onde ele nos honra e nos sustenta. E ele nos sustenta em todas as áreas. Ele nos dá vigor espiritual, emocional, natural, todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque Ele está cuidando de nós, inclusive vigor físico. Então é tempo de nós nos consagrarmos, é tempo de nós colocarmos a nossa vida diante de Deus. 21 dias que nós vamos estar aqui orando, mas não vamos estar orando porque alguém pediu, mas nós vamos estar aqui porque nós ansiamos e nós sabemos que no final desses 21 dias haverá testemunhos poderosos. Eu não sei o que você tem vivido, mas você vai se consagrar diante de Deus. Você vai ter uma semana para tomar algumas decisões. Coloque diante de Deus, reflita. O que te separa de Deus hoje? É tempo de você entregar diante de Deus. O jejum, ele fala de comida. Então nós vamos estar jejuando por períodos. Mas se você vê que algo te faz ou te afasta de Deus, eu quero te convidar também a você abrir mão de algumas coisas nesses 21 dias. Se o Facebook ele tem tomado a sua vida mais do que a própria presença de Deus, se você tem tempo para estar no Facebook, mas não tem tempo para orar, se a TV tem tomado o lugar de Deus, se a internet tem tomado o lugar de Deus, se os seus hobbies, o esporte tem tomado o lugar de Deus, não sei. Eu quero te convidar nessa uma semana que você vai ter, que nossa campanha começa domingo que vem, a você começar a refletir, ver o que tem separado os seus relacionamentos, o seu casamento, a sua família diante de Deus. Além disso, você vai fazer um jejum de alimentação. Mas nós vemos que isso é poderoso. Daniel, ele mostra que é possível, que vale. Daniel, ele só comia vegetais e se alimentava e tomava água. E isso diz que ele ficou mais belo. E ele ficou o quê? Foi referência. No capítulo 9, nós vemos que Daniel, ele jejua e ora pelos pecados do povo de Israel. Nós estamos aqui também porque nós representamos um povo. Nesses 21 dias, nós vamos estar aqui orando por essa cidade. Nós vamos estar orando por essas ruas. Nós vamos estar orando pela prefeitura. Nós vamos estar orando pelo comércio. Porque onde há a mão de Deus, há abundância, há prosperidade, há amor. Então nós vamos estar aqui orando e intercedendo por essa cidade, para perdão dos pecados, para cura, para manifestação da glória de Deus. E nós vamos estar aqui orando também para que haja provisão de Deus nessa cidade. Muitas vezes eu ouço as pessoas falando, o comércio em Rio Grande é ruim demais. É tempo de você parar de deixar sua boca ser usada para isso e começar a falar, aqui vai ser um lugar abençoado, onde as pessoas serão abençoadas. Você é cidadão daqui, você tem que crer. Muitas vezes eu ouço os próprios irmãos da cidade falando, aqui não dá não, aqui comércio não vira.
Para de ser ousado. A partir de hoje você vai profetizar, falar: a partir de hoje os comércios aqui vão ser abençoados, as pessoas vão ser abençoadas através desses comércios, e esses comércios vão crescer, porque essa cidade vai ser próspera, empresas virão para cá. E quando empresas vêm, você vai ser abençoado, porque os seus filhos vão trabalhar, a sua família vai ser sustentada. Então é tempo de nós também orarmos por nossa cidade. O capítulo 9 diz que Daniel jejuou e orou pelo povo de Israel, intercedeu pelos pecados deles. Então é tempo de nós também orarmos, pedindo perdão para Deus, para que eles possam se arrepender, para que eles possam voltar para o Senhor. O capítulo 10 diz que depois de 21 dias que ele orou, ele obteve uma resposta de Deus, que foi aquele versículo que nós lemos. Quando ele buscou entendimento, se humilhou e orou, as palavras dele foram ouvidas por Deus, e o próprio Deus trouxe resposta. Daniel orou por 21 dias para ter uma resposta. Elias orou por anos, 7 anos, para que chovesse. Eu não sei o que você tem vivido, mas quanto tempo você é capaz de orar, de buscar e esperar em Deus? Ah, orei hoje, não deu certo, vou tomar decisão. Não tome decisões sem antes orar e esperar a resposta de Deus na sua vida. Então a consagração é muito poderosa e muito importante na sua vida. O jejum, ele é algo essencial na vida do cristão. O jejum, ele tem que fazer parte da sua vida, porque o que nos alimenta, espiritualmente falando, é a oração e o jejum. Porque quando você está jejuando, você está matando o seu eu, a sua carne, e falando: Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, que a minha razão acabe e o Senhor exerça a sua autoridade. É isso que nós precisamos fazer. Daniel, Ananias, Azarias, Misael, eles passaram algumas dificuldades severas. Foram acusados, foram condenados, e mesmo assim eles continuaram orando. Quantas situações difíceis têm se levantado sobre a sua vida, e de vez você orar, você vai reclamar, vai justificar, vai falar. Irmãos, creia em Deus, jejue, busque, se entregue, clame, chame a atenção de Deus, porque é o próprio Deus que está cuidando de você, é o próprio Deus que está te alimentando, é o próprio Deus que está te enchendo. Então momentos difíceis na nossa vida virão, mas se entregue totalmente a Deus. Momentos difíceis vão vir, mas se humilhe, jejue, busque, atente a ouvir a voz de Deus e qual que é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a sua resposta veio direto de Deus. A própria resposta, as suas palavras foram ouvidas e a resposta veio de Deus. Atenta ao seu coração, porque é o próprio Deus que Ele vai trazer uma resposta sobre a sua vida. Isso nos motiva, porque é Deus que Ele está interessado. E Deus é que nos ouvirá e nos socorrerá. Não sei se você tem um processo, se você está precisando de um emprego, se você precisa de uma cura, se você precisa de um milagre. Mas eu quero te desafiar nesses dias, você se entregar diante de Deus e fazer algo que você nunca fez. Algo que eu falei aqui na vigília um dia, e é o que nós estamos vivendo nesses dias, irmãos. Por isso que nós estamos tomando algumas decisões como igreja ousadas que nunca tínhamos tomado antes. Se você quer experimentar algo que você nunca experimentou, faça algo que você nunca fez. Se você quer atingir um nível maior do que você atingiu até hoje, faça algo que você nunca fez. Avance, chegue onde você não chegou. Se você orou 1 hora, ore 2. Se você não jejuou um dia, jejue. Faça algo que você nunca fez. Faça algo que, se você quer experimentar algo que você nunca experimentou, faça algo que você nunca fez. E você vai começar a experimentar coisas poderosas na sua vida. Então, a oração, o jejum e a consagração, ela é muito poderosa. E isso existe na vida do crente e não é opcional. O próprio Jesus nos ensinou isso. Poder do jejum, da consagração de jejum. Segundo, o poder da oração. E a oração em 2 partes. Você orar no seu íntimo, lá no seu quarto, e você orar em concordância, no coletivo, na célula, na igreja. A Bíblia diz que onde está 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Por que a oração da célula é tão poderosa? Porque as pessoas estão concordando e orando no mesmo sentido daquilo que você está clamando. E a Bíblia diz que onde 2 ou mais estiver reunido, Ele está presente. Então na sua oração é poderosa por isso, porque Deus está lá. Mas também nunca deixe a sua oração no íntimo, no seu quarto de lado. Porque o que te gera intimidade com Deus é a sua oração naquele momento que ninguém está te vendo.
Aquela oração que Jesus ensina aos fariseus a ore, mas não toque trombetas, ninguém precisa ver, mas é você e Deus no seu secreto. Nós precisamos sim de momentos de intimidade com Deus, onde ninguém precisa saber que nós estamos orando. Eu estava orando 10 horas. Não, ninguém precisa saber disso, é você e Deus. Mas existem momentos também que você vai estar orando com a família, orando com a equipe, orando com a igreja, orando com a célula. Isso é muito poderoso. A oração em conjunto, ela é importante. Nós vemos aqui no versículo 15 do capítulo 2, que Daniel, quando ele é procurado, ele fica sabendo sobre o decreto, sobre a sentença de morte, porque nenhum sábio tinha identificado ou tinha interpretado o sonho do rei. Então existe uma sentença de morte, onde todos os sábios, todos aqueles homens morreriam. E isso chega aos ouvidos de Daniel. Uma sentença de morte, algo ruim demais. O que ele faz? Foi reclamar, não foi? É isso que ele fez? Não! O que ele faz? Chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Azarias, Misael e Ananias, que trocaram os nomes. E o que ele faz? É o seguinte: existe uma sentença de morte sobre nós, porque ninguém interpretou o sonho do rei. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar, e Deus vai nos dar entendimento, Deus vai nos dar revelação, para que esse sonho seja interpretado, não porque nós fazemos, mas porque é Deus. E o que acontece? A Bíblia diz o quê? Que eles foram orar. E no versículo 19 diz o quê? Que Deus revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor. Sabe por que Deus revelou o sonho para Daniel? O sonho de Nabucodonosor? Porque Daniel, ele escolheu orar. Ele chamou Ananias, Misael e Azarias e falou: vamos orar, porque existe uma situação se levantando, então nós vamos orar. E quando eles oraram, a Bíblia diz que Deus deu interpretação, Deus deu sabedoria. Então a Daniel foi dada a interpretação do sonho. Por que Daniel é bom? Não, porque ele tomou a decisão certa. De vez reclamar, ele foi lá orar. Quantas sentenças têm se levantado sobre a minha e sobre a sua vida? E qual é a resposta que nós estamos dando? Daniel, diante de uma sentença de morte, ele não murmurou, não reclamou, não chorou, mas ele se posicionou e falou: vamos orar. É o tempo de nós estarmos aqui 21 dias se posicionando, falando: não importa o que o governo diz, não importa a crise, mas nós vamos nos posicionar e vamos nos prostrar, vamos nos humilhar e vamos adorar a Deus e vamos orar, e Deus vai nos dar a resposta. Paulo e Silas na prisão, tinha todos os motivos do mundo para reclamar, mas o que eles fizeram? Oraram e adoraram. E as cadeias foram quebradas. Quantas cadeias talvez tenham se levantado sobre a sua vida? Sabe por que muitas vezes nós temos tanta dificuldade de sair delas? Porque nós entramos no ritmo dela e começamos a reclamar. Começamos: é assim mesmo, não dá. Rio Grande da Serra é desse jeito. Não, o prefeito não dá. Mas a prefeitura. Mas o comércio. Mas a minha célula você não conhece, o líder. Mas a igreja, misericórdia. Quando nós reclamamos, nós nos tornamos iguais a todo mundo. Sabe por que Daniel foi relevante? Porque no meio de um monte de gente que poderia ser igual a ele, ele se fez relevante e fez algo que ninguém fez. Sabe por que ele experimentou tudo isso? Porque diante de situações improváveis, ele se posicionou e fez aquilo que ninguém fez. Enquanto todo mundo estava se deleitando nos manjares, nas bebidas, ele se consagrou. Mas eu queria ser igual ao meu líder, queria ser igual ao pastor, queria ser igual tal pessoa. Sabe, tem vida de Deus. Você pode, se consagre, busque, ore. Não faça o que todo mundo está fazendo, mas se consagre. Nesses 21 dias nós vamos estar aqui para isso. A Bíblia diz que Daniel, diante de uma sentença de morte, ele se posicionou, chamou os outros 3 amigos e falou: vamos orar. Hoje é tempo de você se posicionar. Chamar sua família, chamar sua célula. Falar: eu não aceito isso sobre a minha vida, nós vamos começar a orar. Eu não aceito isso sobre a nossa célula, nós vamos começar a orar. Eu não aceito isso sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos. Vamos começar a orar. E foi isso que ele fez. E Deus trouxe revelação, Deus trouxe respostas. A oração traz respostas. Veja como é prático. O que ele faz? Diante de uma situação difícil, diante de uma questão que não tinha solução, o que ele faz? Vamos nos consagrar a Deus, vamos orar. E o que Deus faz? Responde. Sabe por que muitas vezes você não tem escutado a resposta de Deus?
Fala para o seu irmão assim: não é porque Deus não responde, é porque você não tem escutado. Então Deus, ele não parou de responder. O problema é que nós paramos de orar. Deus não parou de fazer o milagre. O problema é que nós paramos de crer. Então não é que Deus mudou. Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e amanhã. Deus, ele é eterno. Quem mudou foi a nossa essência, o nosso coração, o nosso desejo. E nós paramos de ouvir a Deus falar. Deus parou de falar. Mentira, Deus não parou de falar. Na verdade, nós paramos de buscar e ouvir a Deus. Então é tempo de nós também voltarmos a orar, entregar a nossa vida, porque a oração, ela traz fortalecimento. A oração, ela te traz vida. A oração, ela te traz comunhão. A oração te traz proteção. A oração faz com que nós sejamos igreja. A oração faz com que nós sejamos o mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, onde o que? A unção, a vida vem sobre o cabeça, que é Cristo, e desce sobre a barba. O sacerdote vem sobre todos. A igreja inteira é para ser abençoada. Quem que é a igreja? Não é o prédio, sou eu e você. Então a oração, ela é para abençoar a igreja. Quando a oração abençoa a igreja, ela está abençoando quem? Só eu? Está abençoando eu, você. Mas muitas vezes você não crê nisso, por isso você não tem recebido a bênção de Deus. Não é porque Deus parou de abençoar, mas é porque você parou de acreditar. Quantas pessoas dentro da igreja frustradas existem? Quantas pessoas dentro da igreja que virou uma mera religião? As pessoas não precisam de religião. A religião só nos afasta de Deus. As pessoas precisam experimentar o amor de Deus. E quando você sabe que você é amado, você não quer nada mais do que aquilo. As pessoas estão cansadas de religião. Mas o jejum, a oração, não é porque a religião pede. A religião não pede nada. O jejum e a oração é porque eu e você precisamos e ansiamos da presença de Deus. E é por isso que nós fazemos isso. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós nos sentimos fortalecidos, mais cheios, mais beneficiados, mais abençoados. Porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. A presença de Deus está em nós, habita em nós. E nós vemos aqui que Daniel, o poderoso, foi que ele não orou sozinho. Nós vamos ver depois que, claro, ele orava, ele tinha um momento de intimidade. Tanto é que quando ele teve uma sentença de morte sobre a vida dele, ele estava fazendo o quê? Ele orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta, no momento que tinha um decreto, que ele só poderia se prostrar diante do rei. Mas o que acontece? Isso era um momento de oração de intimidade. Mas nesse momento aqui, onde vem resposta de Deus, era um momento de oração de confirmação. E um momento onde ele orou junto com Misael, Ananias e Azarias. E o que aconteceu? Confirmação, resposta, provisão. No momento de uma sentença de morte, quando eles oraram, houve vida de Deus. Nós temos 2 escolhas diante de uma sentença negativa: ou aceitar aquilo que está acontecendo, ou começar a orar e falar: Deus, eu não aceito isso. Sabe por que Daniel experimentou esse milagre? Porque ele orou. Se ele tivesse aceitado isso na vida dele, ele seria mais um candidato a ser frustrado, fracassado na Bíblia. Sabe qual a diferença entre Daniel e Sansão? Que Sansão, ele tinha tudo para experimentar e viver o melhor de Deus. Ele era um nazireu, um homem separado. Mas diante de uma situação, ele se tornou igual a todo mundo. Daniel já foi ao contrário. Daniel, ele tinha tudo para ser igual a todo mundo, mas por causa de uma resposta, ele foi relevante e diferente no meio da sociedade. Onde Sansão, ele poderia ser relevante e diferente, ele preferiu ser igual a todo mundo e se contaminou. Daniel, diante de uma opção que ele poderia ser igual a todo mundo, ele preferiu ser diferente e não se contaminou. Na sua escola, no seu trabalho, na sua família, em todas as áreas onde você estiver, você tem a opção de se tornar relevante e ser diferente. Mesmo que as pessoas falem mal, mesmo que as pessoas te julguem, mesmo que as pessoas falem: mas um crentinho chato. Não importa o que as pessoas falam ao seu respeito, mas importa o que Deus fala ao seu respeito. Entre você ter uma boa reputação com os homens, prefira ter a aprovação de Deus. Eu não busco reputação com os homens, eu busco a aprovação de Deus. Gálatas, Paulo diz: acaso eu busco a aprovação de homens? De forma alguma, de maneira nenhuma, mas sim agradar a Deus. Não escolha ter uma boa reputação, escolha ser aprovado diante de Deus. Você não está aqui para agradar ninguém, você está aqui para estar diante de Deus. Daniel, entre
ter uma boa reputação com todos aqueles, ou agradar a Deus, ele escolheu agradar a Deus. Ele foi relevante porque ele tomou uma decisão diferente. Ele foi alguém que trouxe revelação, trouxe vida, motivação, essência. Sabe o que eu vejo na vida de Daniel? Algo poderoso. Ele foi alguém que as pessoas tinham para quem olhar. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles poderiam ser sérios candidatos a desistir, mas quando eles olhavam para Daniel, eles viram, vale a pena. Se ele fez, nós vamos fazer junto. Você, no meio dessa sociedade, você tem que ser como um Daniel. As pessoas olharem, falam, meu, como que ele consegue? Mas se ele conseguiu, vale a pena. Eu também vou fazer, eu também não vou me desviar, eu também não vou me contaminar, porque se ele fez, eu também posso, eu também consigo, porque se Deus é com ele, Deus é comigo também. Foi isso que aconteceu na vida de Daniel. Você está aqui para ser influência, não para ser influenciado. Daniel influenciou uma geração. Você está aqui para influenciar pessoas. Você está aqui para influenciar a sua escola. Você está aqui para influenciar aonde você trabalha. Você está aqui para influenciar a sua família. Então nós vemos o poder da oração. E nós vemos também o poder do jejum, da consagração. E nesses dias nós vamos estar aqui orando, jejuando, entregando as nossas vidas, clamando. Porque nós necessitamos e nós buscamos a glória, a presença de Deus. E é isso que tem que arder no seu coração. Não aceite estar apenas na igreja, mais um dia, mais uma semana, mais um culto. Só isso não vai mudar nada, mas sim o seu desejo, o seu anseio. Isso vai trazer uma mudança poderosa. E terceiro e último, a consagração, a oração, ela é poderosa na sua vida e ela traz benefícios. Que quando você crê que Deus está contigo, Ele sempre vai agir ao seu favor. Quando você entrega a sua vida diante de Deus, Ele vai agir ao seu favor. Deus, Ele é o maior interessado em te abençoar. Deus, Ele é o maior interessado em cuidar de você. Como eu disse, quando ninguém interpretava sonhos, eles oraram. E o que Deus fez? Agiu com favor. Cuidou deles. E o que fez? Daniel foi governador da província da Babilônia. Assim como José foi preso, foi difamado, foi acusado, mas ele se tornou o quê? Rei do Egito. Rei não, governador do Egito. Mesma coisa acontece com Daniel. Foi difamado, foi acusado, mas diante de uma oração, Deus o honrou e pôs ele o quê? Governador da província da Babilônia. Está triste? Ore. Está feliz? Ore. Está com uma bênção? Ore. Está passando um momento de dificuldade? Ore. A oração é nosso alimento, a oração é nosso combustível, a oração é o que nos vai fazer avançar. O problema nosso é que muitas vezes nós somos muito naturais. Será que sou só eu ou vocês também são assim como eu? No momento natural é muito mais fácil reclamar, é muito mais fácil procurar culpados do que colocar diante da brecha e falar, eu vou orar. Não precisa me responder, mas seja sincero, no momento que você ouve uma notícia ruim, você vai tentar tirar satisfação, reclamar, procurar ajuda, ou você vai para o seu quarto orar? Eu creio que vocês vão para o quarto orar, né? Amém? Amém? Irmãos, é tempo de nós nos posicionarmos como igreja. Existe algo para ser transformado. E eu e vocês estamos aqui para quê? Para ser usado por Deus. Não se limite ou não se abate por aquilo que os seus olhos têm visto. O seu natural não é o que define você, mas quem define você é o amor de Deus. As pessoas podem estar te julgando, as pessoas podem estar contaminando, podem estar minando, mas quem te sustenta, quem traz provisão, quem está cuidando de você é o próprio Deus. Assim como foi na vida de Daniel, o próprio Deus veio ao seu favor. É o próprio Deus que vem ao seu favor. Mas procure ser alguém diferente, assim como Daniel. Não faça o que todo mundo faz. Ah, mas todo mundo reclama. Filho, você não é todo mundo. Quantos já ouviram isso da mãe? Eu lembro que eu falava às vezes, mãe, eu vou fazer isso. Você não. Mas mãe, todo mundo faz. Filho, você não é todo mundo. E Deus te diz isso hoje. Talvez você quer tomar algumas decisões da sua vida. Ah, mas todo mundo faz. Deus te responde nessa noite. Filho, você não é todo mundo. Ah, mas tal crente faz. Filho, você não é todo mundo.
Daniel poderia chegar e falar: mas Deus, todo mundo faz. Daniel, você não é todo mundo, você é alguém separado. Você não está aqui para ser mais um. Você não está aqui para ser igual a todo mundo. Você está aqui porque você é único, separado. E Deus te chamou do jeito que você é. Então existe sim favor de Deus. E Ele age ao nosso favor quando nós cremos e oramos, buscamos. A Bíblia diz que Daniel, ele foi levantado como governador. Favor. Não era capacidade, não era merecimento, mas era favor. Talvez algumas situações tenham se levantado sobre a sua vida, que o natural diz: você não vai conseguir, não é válido, não é possível. Mas o favor de Deus é contigo, e Deus vai fazer um milagre poderoso sobre a sua vida. Ah, mas o advogado já disse que faz 10 anos, não tem mais jeito. Para o advogado não tem, mas para o nosso advogado, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem sim. E Ele está cuidando da causa. Ah, mas o médico disse, o diagnóstico mostrou, não tem como, não está certo, já fiz 3 exames. O médico, o exame, a clínica pode dizer mas a última resposta vem de Deus. Deus, Ele age ao nosso favor. Deus, Ele está cuidando de nós. Ah, mas faz 10 anos que eu oro pela minha família e eles não vieram para Jesus. Coloque diante de Deus. A sua oração tem poder, existe um milagre. Você precisa crer. O mesmo Jesus que curava 2018 anos atrás é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Qual o problema? Não é que o evangelho mudou, não é que Jesus mudou, mas quem mudou foi eu e você. As pessoas criam, buscavam, e esse era o plano A deles. Não existe plano B. Eu quero te convidar nesses 21 dias a você colocar Jesus como o plano A da sua vida e não estabelecer planos B. Falar é Deus ou nada, ou Deus faz ou acaba agora. E é Deus que vai fazer. Quantas coisas talvez tenham tirado a sua paz, tenham tirado o seu sono, você está aflito, angustiado. É tempo de você colocar diante de Deus: Deus, a partir de hoje eu vou consagrar minha vida. Nesses 21 dias eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Nesses 21 dias eu quero ser um canal de Deus. E eu sei que o Senhor vai me usar de uma forma que eu nunca fui usado, porque eu estou aqui na brecha. Posso ouvir um amém? Situações vão se levantar sobre a sua vida, mas o que você precisa entender é: Deus, Ele age ao seu favor. O problema é que diante de situações adversas, nós queremos desistir e nós não conseguimos ver uma luz no final do túnel. E por isso nós o quê? Retrocedemos, voltamos, paramos, olhamos para trás e paramos e não recebemos algo poderoso, a bênção de Deus. Por quê? Não porque Deus não deu, mas porque nós não acreditamos e nós paramos. Quantas coisas talvez tenham se levantado sobre a sua vida? Eu não sei o que você tem vivido nos dias de hoje. Eu não sei quais são os seus problemas. Mas a Bíblia diz no capítulo 3 que Ananias, Misael e Azarias, eles foram condenados porque eles não se prostraram diante do decreto de se prostrar diante da estátua. A Bíblia diz que o rei fez um decreto que todos deveriam se prostrar à estátua dele. E a Bíblia diz que Misael, Azarias e Ananias não fizeram isso. Então o rei, muito furioso, o que fez? Já que vocês não fizeram, vocês vão ser lançados na fornalha ardente. E sabe o que eles respondem para o rei? Ah não, rei, tá bom, vou me prostrar, me perdoa. É isso que eles fazem? Não, sabe o que eles fazem? Deus que prestamos culto, Ele nos livrará. Isso foi uma afronta para o rei. Sabe o que o rei faz? Já que vocês crêem tanto nisso, então pede para os soldados aumentar 7 vezes mais aquela fornalha para colocar eles. 7 vezes mais que o normal foi colocado naquela fornalha, e a temperatura, e diz que quando os soldados chegaram perto da porta para jogar eles, os soldados morreram, de tão quente que era aquilo lá. Diante do rei, era uma afronta. O Deus que eu presto culto vai me livrar. Mas para Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Azarias e Ananias, era apenas o quê? Eu sei que Deus está cuidando e Deus está sobre o meu favor. O que tem se levantado sobre a sua vida? A Bíblia diz que eles foram embora e o rei depois voltou e viu 4 pessoas andando. E ele chegou para os soldados e disse: espera aí, a sentença não foi para aqueles 3 homens, não eram apenas 3 homens? E os soldados disseram: sim, senhor, era só para aqueles 3 homens. E o que ele diz? Então por que tem 4 homens andando naquele lugar? Além de eles não morrerem diante de uma fornalha ardente, onde estava 7 vezes mais quente, onde os soldados morreram na porta, Jesus estava com ele, cuidando deles. Deus, Ele age ao nosso favor. Qual situação tem se levantado sobre a sua vida?
Não negocie, não negue. Não negocie princípios, não retroceda, não volte atrás, mas confie em Deus. Quantas vezes nós desistimos de Deus por causa de situações? Eles eram sérios candidatos a desistir. Eles tinham uma oportunidade, só chegar para o rei e falar: rei, me perdoa, a partir de hoje eu vou me prostrar diante da estátua. Mas sabe o que eles preferiram? Pode me jogar na fornalha. Eu prefiro estar na fornalha pegando fogo do que estar no palácio contra a vontade de Deus. É melhor você estar diante de uma fornalha cheia de adversidades, mas sabendo que o próprio Jesus está com você, do que você estar num palácio cheio de ímpios, cheio de pessoas que estão te afastando da glória de Deus. Deus, Ele é o maior interessado em te abençoar e te honrar. Deus, Ele é o maior interessado em fazer algo na sua vida. Mas você precisa dar uma resposta certa. Diante das situações difíceis, diante das situações adversas, nós temos duas opções. Ou continuar crendo que Jesus está cuidando de nós, ou sair reclamando e falando: se eu soubesse que era assim, não tinha ido para essa igreja. Quando eu fui para o encontro, falaram que ia melhorar a minha vida. Diante das situações que você tem vivido, qual é a sua resposta? Orar ou reclamar? Brincar ou levar a sério as coisas de Deus? Avançar ou voltar? Eles tiveram essa oportunidade, foi levantado, mas o que aconteceu? Jesus estava com ele. Deus é o nosso protetor. Não importa a situação difícil que você está passando, não importa a dificuldade, Deus, Ele é nosso protetor. Ele está cuidando de nós. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer que você é cuidado por Ele. Não olhe mais para as situações, não olhe mais para as adversidades, não pare mais para olhar para as coisas naturais. Os problemas que você tem passado não se comparam ao tamanho do Deus que nós servimos. Da mesma forma, Daniel, no capítulo 6, versículo 16, diz que ele foi sentenciado também, porque ele não poderia orar ao Deus dele. E 3 vezes ao dia ele se prostrava no quarto dele e orava para o rei, para o Deus de Israel, o nosso Deus. E a Bíblia diz que ele foi sentenciado para ser jogado na cova dos leões. Imagina você ser jogado numa cova de leões, onde aqueles leões estavam famintos, só estavam esperando um alimento, e de repente jogam Daniel naquela cova, eles fecham a cova, vão embora. Mas já era, acabou tudo. Mas a Bíblia diz que depois o rei voltou, e quando ele olhou, Daniel estava lá ileso, sem nenhuma ferida. O leão nem o tocou. A Bíblia diz depois que todos aqueles acusadores de Daniel foram sentenciados e foram jogados no lugar de Daniel naquela cova. E sabe o que a Bíblia disse? Que assim que eles entraram na cova, eles foram devorados. Deus, Ele nos guarda dos nossos acusadores. A Bíblia diz que Daniel foi acusado. Levantaram falso testemunho sobre ele. Tentaram contaminar o rei para que fizesse algo contra ele. Talvez na sua vida existem situações que você se sente injustiçado. Existem situações que você está fraco, desanimado, porque fala: Deus, como pode tudo isso acontecer? Mas a Bíblia diz que Deus nos guarda, mesmo diante de uma fornalha, mesmo diante de uma cova de leões. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele cuida de nós. E Ele nos guarda para quê? O dia que Ele nos tirar, aqueles acusadores, eles vão no nosso lugar. E a Bíblia diz que quando aqueles acusadores de Daniel foram jogados na cova, eles foram devorados no mesmo instante. Algo poderoso que nós vemos aqui, sabe o que é? A Bíblia não está escrito isso, claro, mas isso é uma revelação. Sabe por que Daniel não foi devorado na cova dos leões? Primeiro, porque o favor de Deus estava com ele, claro. Mas segundo, porque ele era alguém que tinha uma vida consagrada. Ele não estava na carne, ele não estava no natural, mas ele estava no espírito. E ele não cheirava carne. Os leões queriam carne, mas Daniel era consagrado, estava em jejum, estava em oração. Ele não cheirava carne. A carne aqui que eu estou falando aponta para o pecado. Daniel era alguém consagrado. Ele não estava vivendo no pecado, ele não estava na carne. Por que Daniel não foi devorado por aqueles leões? Porque ele estava em consagração. Ele não cheirava pecado, ele não cheirava carne. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor como um leão. Ele está procurando motivos, pecado, mas quando nós nos consagramos, ele não pode nos tocar, porque nós estamos guardados pelo Rei, pelo nosso Deus. Eu não sei o que tem levantado sobre a sua vida nesses dias, eu não sei o que você tem vivido, mas eu não tenho dúvida que você tem dificuldades e problemas.
Mas eu quero te desafiar nesses dias a você crer de verdade. Assim, quando você se converteu, ter aquele coração inocente, aquele coração que realmente vê ou Deus faz ou não existe mais nada. Ou é Deus ou não é nada. Daniel viveu isso. Ou Deus faz, ou eu vou morrer na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Deus faz, ou eu vou morrer naquela fornalha. Talvez exista alguma situação da sua vida hoje que você está dizendo, ou Deus faz, ou não vai durar essa semana. Ou Deus faz uma provisão, ou essa semana eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Ou Deus faz, ou essa semana eu não vou ter nem comida para comer. Ou Deus faz, ou se não, eu não sei o que eu faço com o meu casamento. Talvez você entrou aqui nessa noite cheio de perguntas e respostas, ou falta de respostas. Para Daniel, para Sadraque, para Mesaque, para Abednego, parecia o fim. Mas a vida deles consagrada ao Senhor fez com que eles fossem guardados e experimentassem algo poderoso e eles fossem honrados e abençoados. Eu quero te convidar nessa semana, eu quero te convidar hoje a você entregar a sua vida diante de Deus, consagrar a sua vida. Talvez existam algumas coisas na sua vida que tem te afastado de Deus, algumas coisas na sua vida que talvez tenham te esfriado, ou algumas coisas da sua velha natureza, ou algumas coisas que ainda existem em você, ou algumas coisas que bateu saudade. Isso tem te afastado de Deus. Deus te trouxe aqui hoje para falar que Ele tem saudade de você e Ele é o maior interessado em cumprir aquela promessa que Ele fez sobre a sua vida. Quero te convidar a baixar sua cabeça nesse momento. Não converse, não saia do seu lugar, mas esse é o momento de você consagrar a sua vida, entregar a sua vida, clamar a sua vida, clamar diante de Deus. Falar: Deus, o que será de mim? Cristo em mim é a esperança da glória. Para onde irei, Deus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Comece a entregar a sua vida nesse momento. Se existe algo que você precisa entregar diante de Deus e você nunca entregou, hoje é o dia que Deus te chamou para entregar. Se existe algo que tem te afastado de Deus, hoje é o dia que Deus te convida para falar: filho, eu estou aqui. Eu estou cuidando de você. Não desista, não abandone, não volte atrás. Comece a orar nesse momento. Queria te convidar a levantar sua voz. Se você quiser se prostrar, se você quiser se levantar. Mas queria te convidar a você começar a fazer algo que você nunca fez, ou fazer maior do que você já fez até hoje. Se existe algo tirando a sua paz, coloque diante de Deus nesse momento. Fala: Deus, eu não aguento mais. Deus, está difícil. Deus, eu não sei como resolver. Deus te diz: eu mesmo irei até você, meu filho. Quando você ora, quando você abre a sua boca, eu mesmo vou até você para te dar a resposta, a provisão, o cuidado. Comece a colocar diante de Deus a sua vida nesse momento. Se você pode, levanta a sua voz, fala: Deus, faça algo em mim nessa noite, Deus. Faça algo em mim nessa noite, Deus. Deus, que eu possa entregar minha vida completamente ao Senhor, Deus. Assim como nós vemos na vida de Daniel, mesmo que nós passamos por dificuldades, mesmo diante de lutas, mesmo diante de tentações, nós sabemos que o Senhor nos livrará. O Deus que nós prestamos culto nos livrará. Queria te convidar nesse momento a você não cantar, mas se você colocar a sua vida diante de Deus, começar a se consagrar, começar a colocar diante de Deus a sua vida. Se existe algo que você precisa entregar diante de Deus, faça isso. Se você precisa de um milagre, de uma cura, se existe um processo, ou se existe algo que tem te separado de Deus, fala: Deus, eu entrego nessa noite.
cremos, Deus, que Tu és a cura, Tu és a provisão, Tu és a resposta. Tu és, Deus, tudo que nós precisamos. Tu és o nosso Redentor. Tu és aquele que nos traz provisão. Tu és aquele que nos traz vida. Tu és aquele que perdoa os nossos pecados. Nós cremos, Jesus. Nós confiamos somente em Ti, Jesus. Tu és tudo, Deus. Tu és a nossa resposta. Tu és nosso refúgio. Tu és, Deus, a nossa provisão. Quero te convidar nesse momento. A Bíblia diz que Daniel, ele orava todos os dias. Isso fala de intimidade. Eu quero te convidar nesse momento, no seu lugar, você começar a orar pela sua vida, colocar a sua vida diante de Deus. Você pode fazer isso. Você pode ir além, você pode ir mais. Comece a colocar a sua vida diante de Deus nesse momento. Não cante, mas comece a entregar a sua vida diante de Deus. Assim como Daniel tinha um momento de intimidade com Deus. Comece a orar nesse momento. Comece a colocar a sua vida diante de Deus. Fala: Deus, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Deus, me perdoa, Deus, das minhas falhas, dos meus pecados, Deus. Deus, venha com a sua provisão, com o seu sustento, com a sua resposta. Coloque a sua vida diante de Deus. Levante um clamor, igreja. Ore por você nesse momento. Você que já orou pela sua vida, nós vimos na Bíblia que Daniel, ele orava todos os dias. Momento de intimidade, momento sozinho. Você orou nesse momento pela sua vida, colocou a sua vida diante do Senhor, se consagrou, buscou. Mas eu quero te desafiar a fazer algo maior nessa noite. A Bíblia diz que diante de uma sentença negativa, Daniel convocou os seus amigos e começou a orar diante daquela situação. Eu quero te convidar nesse momento a você chamar a sua família ou a sua célula e com você começar a orar. Assim como Daniel, ele chamou aqueles amigos e falou: vamos orar. E todas as cadeias vão ser quebradas, as escamas vão cair. Se existem algumas áreas na sua vida, na sua célula, no seu ministério, a Bíblia diz que onde 2 ou mais estiver reunido, Deus está presente. Eu queria te convidar agora a você se reunir com a sua família, a sua célula.
E você começar a levantar um clamor nesse momento. Você não vai cantar, mas assim como Daniel fala, é o seguinte: nós estamos aqui para levantar um clamor. Situações vão ser transformadas. Nesses dias, há mudança, há transformação. Não fique sozinho, ninguém. Eu quero te convidar nesse momento a você começar a orar. Não ore sozinho, mas ore agora com a família, com a igreja. Gera essa fé no nosso coração, Jesus. Gera, Deus, gera. Você é o canal de Deus nessa noite. Comece a orar. Quando você ora, há transformação, há milagre. Nada é impossível para aqueles que nele creem. Para Deus nada é impossível. Clame, declare,